Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por este momento, na presença de Deus, o qual temos liberdade para adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Gostaria que todos lessem este texto e creio que haverá uma grande eficácia da parte de Deus na medida em que nós vamos lendo. Também quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede, poder esta noite ministrar a palavra do Senhor. Eu sinto que Deus quer fazer maravilhas esta noite. E se há verdadeiro desejo, como foi entoado aqui em muitos louvores, Deus vai fazer maravilhas em muitos corações. Almas aqui serão preenchidas do Espírito Santo e o Senhor, Ele há de curar esta noite. Agradeço ao pastor Ezequias pela confiança, o pastor Ridalber, para poder ministrar a palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 11, por favor. Versículo 11 a seguir, leitura um pouco extensa, mas para a nossa compreensão. Versículo 11 adiante diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, apenas 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, repito, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer o holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei,
A expressão me envelhecerei significa me tornarei desprezível. E me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, dela serei honrado. Versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Palavra de Deus. Meus irmãos, o texto é muito notório e está registrado aos nossos olhos, que vai falar sobre a presença de Deus, a busca da arca do Senhor, esta que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Esta arca que foi perdida nas mãos de Israel estava ainda até o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Porém, ela é perdida em momento em que eles vão para a guerra contra os filisteus, acreditando que eles iriam vencer, porque quem tem a presença de Deus, ele vence. Mas quem carregava a arca do Senhor na época era Ofni e Finéias, sacerdotes corruptos, que roubavam a oferta do Senhor, roubavam a tenda do qual o Senhor descia. Muito mais que isso, havia corrupção generalizada na época de Ofni e Finéias. Muito mais do que isso, capítulo 3 do primeiro livro de Samuel vai dizer que naquela época não havia visão manifesta. Deus não se manifestava, Deus não dava revelação a ninguém, não havia boca profética naquele momento. E diz ainda que a palavra do Senhor era de muita valia. Valia não no sentido de valorizada, valia no sentido de que faltava-se a pregação da palavra. Valia, ela valia muito, mas não tinha-se a pregação expositiva necessária, corriqueira, para que o povo viesse a se arrepender. Deus levanta Samuel, e no capítulo 4 está registrado que Ofni e Finéias vão para a guerra, depois de Israel já ter perdido a primeira batalha. Eles vão pela segunda vez, só que agora com a arca do Senhor, acreditando que temos a presença do Senhor, nós iremos vencer com esta arca. O texto vai dizer no capítulo 4, que quando eles estão indo, Israel jubilou, Israel glorificou a Deus, porque eles acreditavam que iriam vencer a guerra, estando com a arca que representa a presença de Deus. E o texto diz que quando eles vão jubilar, a terra estremeceu, porque eles acreditam que Deus está no meio deles. E os filisteus, ouvindo o júbilo, eles não se atemorizaram por causa do grito de Israel. Eles se atemorizaram porque eles acreditaram que a terra estremeceu, não por causa do barulho de Israel, mas por efeito do próprio Deus. E aí o atalaia diz: Israel está vindo, mas está vindo com a arca do Senhor. O general filisteu vai gritar para todos eles: sejam corajosos, ai de nós, porque isso nunca nos aconteceu. Ou seja, eles nunca vieram com a arca desta maneira, de forma que a terra estremecesse. Eles temeram, porque sabiam que estava vindo uma força sobrenatural contra o exército deles. Eles não temeram ao exército de Israel, eles temeram porque a eles foi notificado que Deus estava indo no meio de Israel. Você já percebeu? Satanás não teme quem você é, com quem você anda, o que você faz. Ele teme quando ele vê você com a presença de Deus. Eles temeram, porque eles acreditaram. Há um efeito que não é natural.
no momento em que eles jubilam, eles adoram, houve um tremor na terra. E esse tremor é causado pela presença de Deus. Ai de nós! Eles gritam, eles temem, eles estremecem por causa da presença de Deus. Mas Deus não estava com Israel. Deus não estava no meio de Israel. Por causa da corrupção, não estavam da maneira que Deus queria. Então eles perdem a guerra, eles perdem a arca. Depois eles recuperam a arca novamente. Só que a arca vai para a casa de Abinadab. 20 anos a arca fica na casa de Abinadab. E Israel vai passando-se o tempo. Nova geração vai se levantando. Pessoas que não têm o costume de saber o que é a presença de Deus, de contemplar a manifestação da presença de Deus. A arca já não está mais no meio do povo de Deus, está 20 anos na casa de Abinadab. No capítulo 8, então eles vão clamar a Samuel, vai pedir um rei vai ser constituído, que é este Saul, e Saul não vai atrás da arca do Senhor, ele assume o seu reinado, a sua autoconfiança, e ele não busca a presença do Senhor. E o que me traz um sentimento de ficar pasmado é que a casa de Abinadab está a 20 quilômetros de Jerusalém. Exatamente uma distância aproximadamente entre aqui, Parque Arthur Alvim, e o Tatuapé. Não está muito distante, mas Saul não quis ir atrás da arca do Senhor. Saul não quis ir atrás da presença do Senhor. Todas as vezes que ele queria que Deus falasse com ele, ele ia atrás do profeta, mas a presença do Senhor não estava em primeiro momento no seu coração para ele. A arca está longe do povo de Deus. Mical, filha de Saul, cresce sem a experiência do que é saber, do que é perceber que Deus se manifesta no meio do povo. Mical não sabe a experiência de você ir ao templo, ou melhor, ir ao tabernáculo e saber que ali há uma arca que representa a presença do Senhor. Ela não tem esta experiência, e quem não tem a experiência não sabe como buscar. Quem não tem a experiência não sabe como alcançar. E quando vê alguém que buscou e possui, critica, não entende, fala mal, despreza, zomba, porque não sabe o que é a presença de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas não sabem o que é a presença de Deus. E aí nós culpamos as novas gerações, que não buscam a presença de Deus, que não sabem o que é a evidência do Espírito no meio da igreja. Jovens, adultos que foi um dia nova geração, que não sabe o que é Deus batizar com o Espírito Santo. Isso é consequência de Saul, que estava em nosso meio, que se tornou líder, que se tornou pregador, que se tornou servo de Deus, mas nunca buscou a presença de Deus. E aqui eu quero utilizar um tempo aos pais que estão aqui. Os seus filhos serão o que vocês são hoje, se vocês buscam a presença de Deus. Eu sei que alguns vão achar, mas você não tem muita idade para pregar para mim que sou pai. Eu sei, mas eu estou pregando a Bíblia. Quem não busca a presença de Deus, seus filhos, nova geração, vai se acostumar com isso. Geração que não sabe o que é batismo com o Espírito Santo, está reservada aos teus filhos também não saber o que é isso. Pais, mamães que não gostam de orar e dão desculpa que não tem tempo, seus filhos não vão gostar de oração. E, meus irmãos, Deus me conhece. Eu nunca atribuí glória nenhuma a mim.
Tudo é para o Senhor, tudo por Ele, dele é todas as coisas. Eu só prego porque Deus me levantou, mas porque eu tive referências. Meus pais que estão aqui. Eu tive pastores, recentemente eu me encontrei com o pastor José Carlos, que era do nosso setor, meu primeiro pastor, pregava chorando. Pastor Fábio Tuponi, foi meu pastor, gostava de pregar Gálatas. Uma das cartas de Paulo que eu mais gosto é Gálatas. Referência. Quem você quer que a nova geração seja? Tem um problema que nós precisamos tratar. Saul tem que ser ensinado nos dias de hoje, para que Mical, que está em nosso meio, cresça sabendo o que é a presença de Deus. Depois não adianta falar, Mauriceia, olha pelos meus filhos, dirigente do círculo de oração dos meus filhos, tu está ensinando teu filho vê você orar, você está buscando a presença de Deus. Estou atacando ninguém não, mas eu preciso obedecer à voz do Espírito que mandou eu pregar nesta noite. Aleluia. 20 anos sem saber o que é a presença de Deus. Quando surge a nova geração, eles não têm experiência. Porém, a arca estando fora dos territórios de Israel, não significa que Deus não pode ser buscado. Até aqui nós não temos, neste capítulo, a arca do Senhor nos territórios de Israel, ou melhor, nos territórios do povo, porque está na casa de Abinadab. Não está próximo do povo, mas não significa que a presença de Deus não pode ser buscada, porque você vai no capítulo anterior, você vai perceber que, e nos demais capítulos anteriores, você vai ver que Davi, que não possui a arca, quando ele vai contra os filisteus, ele ora e diz, Senhor, posso ir, o Senhor vai me dar eles na minha mão. Deus fala, vai, porque eu vou te dar a vitória. Não tem a arca não está perto dele, mas se ele clama, Deus responde. Davi agora, quando ele é constituído rei sobre todos os termos de Israel, primeira coisa que ele pensa, vou buscar a presença do Senhor. Não posso viver sem a presença do Senhor. Não posso exercer sem a presença do Senhor. Obreiros, nós não podemos viver sem a presença do Senhor. E Davi, ele não está sem a presença, mas quando ele quer buscar a arca, ele quer a evidência de Deus na sua vida. Ele quer ver a evidência de Deus na vida de todo o povo. Nós não podemos querer exercer funções do qual Deus nos estabeleceu, porque nós atribuímos que os nossos talentos são os suficientes, que chegamos aqui e já é suficiente. Só porque prego, louvo, rejo, faço, aconteço, já é suficiente não. Busque a presença de Deus. Busque a evidência do Espírito Santo no meio da sua casa, da sua vida e no meio da igreja. Davi, ele decide, vou atrás da arca do Senhor. Mas Davi também está inserido neste contexto. Ele não sabe como trazer a arca. Então a Bíblia vai dizer que eles vão atrás da arca. Vai à casa de Abinadab, pega-se um carro novo, coloca a arca no carro novo, faz coisas bonitas para trazer Deus para perto, mas Deus não se agrada daquilo que é bonito, Deus se agrada daqueles que fazem da maneira correta aquilo que deve ser feito. E então, eles estão carregando no carro novo, e de repente, o boi que sustentava o carro novo, ele tropeça, a arca vai cair, Uzá põe a mão, Deus o fere, demonstrando que eles estavam indo atrás da arca, mas de maneira incorreta. Quem não sabe como buscar a presença de Deus, comete alguns erros. Quem não sabe como buscar a evidência do Espírito Santo, vai cometer alguns erros. Mas não é porque cometeu alguns erros
que você deve parar de buscar. Não é porque você cometeu alguns erros que você deve parar de ir atrás da arca do Senhor. E quem vê você, quem vê você indo atrás da arca de Deus, e se você errar, não tem que te criticar. Eu vou dar um exemplo. Quem crê que Deus coloca anjos no meio da igreja? Por um tempo, alguns cometiam erros. Pastores aqui sabem muito bem sobre isso. Adorava anjos. Tem anjo ali, era um glória, mas aquele glória de adoração a anjo. Aí a Assembleia de Deus se posicionou. Corta esse negócio de anjo, está vendo anjo, adoração a anjo. Doutrinou o povo. Mas perceba, se nós falássemos hoje que tem anjo passando aqui, alguns iriam criticar. Por quê? Eles, por perceber que alguns no passado, querendo buscar a evidência do Espírito e da ação de Deus no meio da igreja, cometeu erros, eles criticam quando alguém está vendo algo, ou está tentando buscar algo. Nós generalizamos. Davi, ele generalizou. Ele entendeu o seguinte: Deus está irado. Não, Deus não estava irado com o povo. Deus só não aprovava a forma de como eles estavam buscando. O que eu estou dizendo aqui, talvez o irmão do teu lado queira a presença de Deus. Ele pode exagerar, ele pode cometer alguns erros, mas não critique, porque ele está tentando buscar a presença de Deus. Conversa com ele, ensina ele, não critica ele, não entenda que ele está errado na totalidade. Ele deseja buscar a presença de Deus, é só doutriná-lo que ele busca da maneira correta. É assim. Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom prosperou, Deus abençoou. Então ele percebeu que Deus não estava irado. Ele junta informações para saber como deveria trazer a arca. E ele entende e alcança a informação. A arca do Senhor sempre deveria ser carregada aos ombros pelos sacerdotes, como Josué fez quando foi passar o Jordão. Ele, entendendo isso, ele ajunta o povo, vai buscar a arca. Quando ele faz isto, esses requisitos, ele dá 6 passos. Então, ninguém morre, ninguém cai, ninguém perece, porque buscou a presença de Deus da maneira correta. Aleluia. Oh, glória. Ninguém morreu. Ele glorifica após os 6 passos. Então ele entendeu que ele agora estava levando a presença do Senhor ao povo da maneira correta. Se nós meditarmos na palavra, pararmos de criticar e ficar falando o que é carne e o que é meninice, voltarmos a se preocupar com o propósito que é trazer a presença, parar de ver como fulano gesticula, Beltrano clama, não sei quem louva, a presença de Deus vai descer no nosso meio. Aleluia. Da maneira correta. Ele está voltando, e então agora ele tem a certeza que Deus está vindo com eles, sendo representado pela arca do Senhor. Enquanto eles levavam, Davi, ele saltava, ele dava pulos, ele glorificava ao Senhor, ele caminhava, e então ele bailava, ele dançava na presença do Senhor. Mas quem era Davi mesmo? Um jovem instrumentista que louvava ao Senhor com harpa. Esta é a sua identidade. O Espírito que vem, ele não tira a nossa identidade. O Espírito que unge, capacita e enche,
não anula a nossa identidade. Nós aprendemos aqui na escola dominical, os escritores da Bíblia, cada um tinha a sua identidade. Todos foram inspirados para escrever, mas cada um com a sua identidade. Um mais intelectual, um diferente do outro. Este é Davi, alguém que ama a música. Quem ama a música gosta de dançar, gosta de bailar, se alegra, pula. Quando ele está trazendo a arca, a alegria do Espírito na vida dele, porque ele está trazendo a presença do Senhor, aquilo que é importante para ele. Em alguns salmos ele diz: quando entrarei, me apresentarei na presença do Senhor. Ele ama a presença do Senhor, baseado na sua identidade. Presta atenção, ele sendo avivado pelo Espírito, ele salta, ele pula, ele dança na presença de Deus. Porque ele não tem a experiência de estar com a arca, mas agora ele está feliz, porque eu tenho a presença do Senhor em minha vida. Mical não tem experiência de ter a arca, mas também não teve a referência de quem buscava a Deus, não tem a referência de quem orava a Deus. Por isso ela estranha quando vê Davi desta maneira, quando vê Davi cantando, bailando, saltando diante da presença do Senhor. E é isso que acontece quando o Espírito vem no meio da igreja, quando o Espírito traz avivamento. Ele não rouba a identidade de ninguém. Alguns vão chorar na presença do Senhor, outros vão bater palmas na presença do Senhor, alguns saem correndo na presença do Senhor. Tem gente que sapateia na presença do Senhor. Só que tem Mical que não entende, fica criticando quem está na presença do Senhor. Mas deixa eu te dizer, irmão, tá chorando do teu lado, tá gritando demais, tá sendo escandaloso, tá batendo o pé, tá rodando, é porque está alegre no Espírito do Senhor. Aí tem gente que fica assim, tá na carne, tá mesmo, irmão. E quem é que está no Espírito que não fica na carne? Sabe qual é o nosso problema? Nós trazemos gíria para o Evangelho. O Espírito que entra, que penetra, que enche alguém, não nos tira da carne. Você chora, não é porque simplesmente o Espírito está em você, mas porque isso é reflexo da sua identidade. Quando o Espírito vem, ele te preenche, e baseado na tua identidade, tu bate palma, você glorifica, você dá aleluia, você chora, você exalta o nome do Senhor. E o que eu estou pregando nesta noite é que Deus quer descer com o Espírito Santo dele em nosso meio. Mas primeiro ponto, está na hora de nós irmos atrás daquilo que nós perdemos. E sabe por que eu estou pregando isso? O Espírito me falou, tem gente aqui que é chorão na presença de Deus. Tem gente aqui que borra tudo, irmão, o rosto, quando sente a presença de Deus, mas perdeu. Já não sabe mais chorar na presença de Deus. Araste calabás. Tem gente aqui, irmão, que está do teu lado, é daqueles que bate o pé, que roda, que sai correndo, mas está segurando na cadeira para não fazer isso. E Deus está dizendo, eu quero renovar a minha igreja. Irmão, mas eu tenho medo de alguém falar de mim. Deus está dizendo, esquece. Quem foi que buscou a minha presença? Não foi você. Quem foi que clamou pela minha presença? Não foi você. Deus está dizendo, começa a dar lugar para o meu Espírito, pois o meu Espírito desceu nesta casa, a minha arca está nesta casa, e eu quero movimentar o meu povo me adorando, porque a minha presença está neste meio. Glória, aleluia. Está na hora de nós se despertarmos. Você sabe quem você era, faladora de línguas estranhas, não fala mais. Profetizava, não profetiza mais.
chorava na presença do Senhor, não chora mais. Alguém precisa na tua casa ver as evidências do Espírito Santo na tua vida que você perdeu. A tua casa vai se levantar não por causa da campanha que você está pedindo para alguém, mas através de você resgatar aquilo que foi perdido. A arca está só a 20 quilômetros, ou seja, Deus está próximo de você. É só buscar enquanto se pode achar. Busca a arca de Deus enquanto se pode achar. É recado da parte de Deus para que Arthur Alvim. Busca a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. O Espírito está tocando pessoas aqui, eu tenho certeza. Essas glórias é de quem sabe que está inserido nesta palavra. E é tempo de voltar a buscar a presença do Senhor. Tem geração aqui que vai se despertar quando você começar a resgatar as evidências do Espírito, que no início da sua conversão você era diferente. Você não ligava quando alguém te olhava estranho quando você dava glória. Você não ligava quando alguém achava que era estranho a forma que Deus te usava. Deus está dizendo nesta noite: vai buscar aquilo que você perdeu para a tua casa. Você não pode estar na minha presença sendo líder, sendo pai, sendo mãe, sendo chefe de família, sem a minha presença. Oh glória, oh glória. Sem a presença de Deus, eu vou pregar. Sem a presença de Deus, sem as evidências do Espírito, pastores, nós não podemos pregar. Irmãs, cantar sem a presença de Deus, sem movimentação do Espírito, não dá para louvar, não dá. Fazer trabalho aqui, sem evidência do Espírito Santo, não dá para fazer. Deus está dizendo: começa a buscar a minha presença. Culto de terça vai ser diferente, culto de quinta vai ser diferente, ciclo de oração vai ser diferente, culto de domingo vai ser diferente, a sua casa vai ser diferente, porque a presença de Deus vai abundar a tua família. Fica de pé glorificando a Jesus. Araste calabás, aradereu mandarabás. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de renovação espiritual. É tempo de Deus fazer coisas novas neste lugar. Aleluia. Eu não estou falando para ninguém sair correndo aqui bobo. Não. Eu estou falando de se despertar. Entender que é momento de nós rasgarmos o nosso eu e compreendermos, parar de fingir que está tudo bem na nossa vida espiritual e falar: Deus, eu preciso da ação do Espírito na minha vida e na minha casa, Senhor. Aleluia. Deus constituiu Davi, e Davi entendeu uma coisa: sem a presença de Deus eu não consigo. Primeiro conselho que ele dá para o seu filho Salomão: busca a presença de Deus. Não dá para governar sem a presença de Deus. Não dá para fazer nada sem a presença de Deus. Quando nós começarmos a buscar, e pode ser hoje, Deus vai começar a derramar cura sobre estas irmãs que tanto fica enferma. Deus está dizendo: batismo com o Espírito Santo vai voltar a ter nesta casa. Pastor, deixa eu me dar 5 minutos. Irmãos, quem não é batizado com o Espírito Santo, faz assim: vem aqui correndo. Aleluia. Vem correndo. Aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Mical desprezou. Davi falou: eu não, eu me humilharei.
eu me tornarei desprezível diante dele, porque foi ele que me escolheu. Deus te escolheu. Aleluia. Oh, glória. Eu quero 3 irmãs batizadas com o Espírito Santo. Rápido, rápido, 3 irmãs batizadas com o Espírito Santo aqui na frente. Rápido. 3 obreiros aqui, ó, batizados com o Espírito Santo. Pode ser do altar, os 3. Séria. Deus vai começar a curar. Deus vai renovar. Estenda suas mãos para cá. Comece a clamar aí, Espírito. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória. E ele pode batizar. Jesus, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai, nós escancaramos o nosso coração e nós te pedimos como sinal, ó Pai, da tua palavra, segundo a tua vontade. Batiza com teu Espírito Santo agora. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Pode pôr a mão, pode pôr a mão. Batiza, Jesus, com teu Espírito agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja tocado agora pelo Espírito. Dá lá, séria, labás. Vai batizando, Jesus. Vai batizando, Jesus. Vai batizando, Jesus. Vai renovando o teu povo, ó Pai. Nós buscamos a tua presença e a evidência do teu Espírito hoje. Da série labandorebadas. O Espírito Santo já está tocando aqui. Batiza, Jesus. Segundo a tua vontade, ó Pai, nós pedimos, coloque as tuas mãos e que o teu Espírito seja derramado agora sobre cada jovem, sobre cada irmã, sobre cada irmão, e que haja manifestação de novas línguas agora, sobre aqueles que não falam línguas estranhas, ó Pai. Nós te pedimos, enche agora, Jesus.